Boa noite, então, a todos. Primeiramente, cumprimentar o pessoal da bancada aqui, doutor Gabriel, doutor João, doutora Fabiana, agradecer à diretoria da FIDIC pela oportunidade, agradecer também ao pessoal do background, aí o André e a Grazi, que parece que está voando para algum canto do mundo nesse momento, né? Nosso tema aqui hoje, então, é o impacto das decisões judiciais na concessão de crédito ao middle market. E para que todos possamos estar na mesma página assistindo, eu vou endereçar essa introdução em três partes. Primeiro, identificando então o que é o middle market, né, e o que ele representa em termos de grandeza para a sociedade. Em segundo lugar, quem concede crédito ao middle market. E, finalmente, de que decisões judiciais nós podemos falar quando estamos tratando de impactos, não é? E com isso eu fecho a minha introdução. Bom, o middle market, como todos sabem, é o segmento da economia que contempla empresas cujo faturamento está entre 3 milhões e 4 milhões e 800 e 300 milhões de reais. Essa é uma definição do BNDES, normalmente aceita. No segmento industrial do middle market, que é aquele onde existe uma demanda por crédito mais intensa, nós estamos falando de 92 mil indústrias que empregam 8 milhões e meio de pessoas. Então, esta é a ordem de grandeza do middle market, para que nós possamos, então, avaliar o impacto das decisões nesse mercado. E quem é que concede crédito para essas empresas? Bem, até 2001, basicamente, quem fornecia crédito para as empresas do middle market eram bancos e factorings, né? Pequenas factories. Então, nas operações bancárias, você tem lá as modalidades disponíveis, o desconto bancário, o desconto com garantia de duplicatas, operações de mútuo, eventualmente, para capital de giro, e as operações com as factories, que eram operações são operações de cessão de recebíveis, basicamente, né? Em 2001, foi editada a Resolução 2907 do Conselho Monetário Nacional, que, então, autoriza a construção dos fundos de investimento em direitos creditórios, que vai passar a ser, logo em seguida, um ator importante, um terceiro ator importante na concessão de crédito para estas pequenas e médias empresas, assim chamadas do middle market, né? Os FDICs foram, após a resolução do Conselho Monetário, foram rapidamente regulamentados pela instrução 356 da CVM, que esteve em vigor até agora, até o mês passado, com as alterações e aperfeiçoamentos subsequentes, de forma que os FDICs sempre foram um mercado extremamente regulado, né, pela CVM, de que participam necessariamente um gestor, um administrador, que é uma instituição financeira autorizada a operar como tal pelo Banco Central, e os cotistas. Os cotistas constituem um condomínio de investidores. Então, basicamente, é a poupança destes investidores, né, que vai constituir o patrimônio dos fundos, que então vai ser destinado pelo gestor para adquirir recebíveis. E é esta forma mais usualmente praticada pelas indústrias, principalmente pelas indústrias, também pelos serviços, mas principalmente pelas indústrias, para obtenção de crédito. Os FDIC, esses fundos, né, os FDICs, eles nada mais são do que uma forma de investimento coletivo. E a única diferença de um condomínio comum para um FDIC é o fato de que um FDIC ele deve ser necessariamente que é uma instituição financeira autorizada a operar, né? Então, quando os FDICs surgiram como mais um ator neste mercado de crédito, o que se teve foi um impacto importante na desintermediação bancária, porque o dinheiro passava a sair das mãos do investidor, né, do poupador, diretamente para o tomador, para o empresário que do crédito necessitava. Então, isso ensejou
uma operação mais barata, né, para os tomadores de crédito, um crédito mais barato e com muita capilaridade. Os FDICs, eles passaram, então, tomaram um certo passaram a crescer, né? O volume de operações aumentou, o número de fundos aumentou. Hoje nós temos aí por volta de 400 fundos de investimento em direitos creditórios operando. Eu me refiro aqui aos fundos multicedentes e multissacados, porque são aqueles fundos que dão crédito para o middle market. Existem outras operações de FDIC, outras aplicações para o instrumento, mas não é do que nós tratamos aqui, que é a concessão do crédito ao middle market. Então, esses fundos passaram a ocupar um espaço relevante no mercado. Eles hoje atendem a 43% da indústria, né? 43% da indústria, das indústrias pequenas e médias, ou seja, o middle market, é atendido, suprido de crédito por FDICs. Se nós adicionarmos a esta base também as empresas de serviço, né? O volume total atendido pelos fundos de investimento em direitos creditórios é de 23, da ordem de 23%. Esses dados são do Banco Central do Brasil. Então, os FDICs, eles atendem, de fato, um volume importante do crédito, juntamente com os bancos, formando, então, essa irrigação de crédito que o mercado precisa. E por que os fundos tiveram esse crescimento e adquiriram esta importância que hoje têm? Porque eles têm muita capilaridade gerada pela dinâmica da operação, né, pela flexibilidade. Então, o gestor, com seus agentes, consegue descer mais no detalhe de uma operação pequena, o que um banco grande dificilmente vai conseguir. Então, os estándares praticados pelo mercado financeiro, pelo mercado de bancos, eles são completamente diferentes nos fundos. Os fundos conseguem descer as pequenas e médias empresas à necessidade delas e estruturar operações de forma a dar o crédito que elas tanto precisam, né? E é por isso que houve esse crescimento. Os fundos hoje, como eu disse, eles irrigam, então, 43% da indústria, num volume de 8 milhões e meio de empregos. Então, 8 milhões e meio de famílias, de certa forma, estão dependendo desse crédito, que dá uma noção da importância. Essa indústria de FDICs, multicedente e multissacado, ela roda aproximadamente 40 bilhões. Mas quando a gente enxerga o número assim, isoladamente, é preciso lembrar que esse número ele tem uma rotação, né? Uma rotatividade curta, porque isso vai depender do prazo médio das carteiras. Então, se nós imaginarmos aqui que o prazo médio fosse de 30 ou 40 dias, por exemplo, ou seja, os títulos que são adquiridos pelos fundos vencem a cada 30 ou 40 dias em média, nós estamos falando de a cada 30 ou 40 dias, 40 bilhões injetados na indústria ou nos serviços, o que dá uma ideia desta grandeza a que eu estou querendo me referir aqui. Então, isso foi possível, como eu disse, por causa da flexibilidade, da capilaridade, e porque os gestores dos fundos, eles têm um amplo cardápio para negociar, né? Muita experiência e muitos instrumentos para poder fornecer o crédito. E estes instrumentos, por sua vez, são estruturados em cima de uma premissa essencial. E aqui eu abro então a terceira etapa desta minha introdução preliminar, que é o fato de que quando legalmente estruturadas, elas dependem da execuibilidade. É a execuibilidade dessas operações que dá ao gestor a segurança de que ele vai poder receber o dinheiro que ele gere dos cotistas, dos investidores, daqueles poupadores, não é? Essa segurança de que ele vai poder receber isso de volta. Então, é a segurança de que as obrigações contratadas com este cedente do crédito serão cumpridas, que dá aos gestores a segurança para investir. E quando este gestor, né, ou a indústria de uma maneira geral, se depara com decisões judiciais que interferem nesta dinâmica, né,
que frustra a expectativa justa e legalmente constituída que se tinha acerca de uma determinada operação, é natural que haja uma retração do gestor. Né? Simples assim, quer dizer, ele coloca o dinheiro, ele espera que se houver um evento, um default, uma inadimplência, que ele possa, por exemplo, ir buscar as garantias que foram outorgadas na operação. E se há uma interferência nesta dinâmica jurídica e se obsta a busca dessa garantia, consequentemente se gera uma retração. Essa retração ela não vai prejudicar um ou outro apenas, mas ela vai prejudicar a toda uma coletividade que depende do crédito. Então, se a expectativa de que as regras contratadas dentro de um estándar legal não serão observadas em situações análogas àquelas em que não o foram em um determinado momento, isso gera uma retração e é intuitivo ponderar isso. E nós temos no Brasil realmente um histórico de não diria preocupante, mas um histórico que evidencia isso que eu estou falando. O exemplo mais eloquente é o exemplo do leasing. Né? Então, o professor Marcos Lisboa costuma dizer que a indústria do leasing girava em 2009 cerca de 110 bilhões de reais. Né? E em 2019, girava 10 bilhões, menos de 10%, e ainda para uma elite privilegiada. Então, é um crédito que se praticamente deixou de existir, em razão de uma série de interpretações que passaram a ser aplicadas, volume do pagamento quando ocorre inadimplência e outras questões que foram debatidas aí naquela década. Né? Então, isso é um exemplo. Nós hoje temos aí a notícia de que só no primeiro semestre de 2023 foram ajuizadas 3.800 pedidos de recuperação judicial, o que mostra que os números são bastante relevantes. Né? O doutor João, que é um grande magistrado aqui de São Paulo, vai poder talvez dar algumas informações adicionais a esse respeito. Mas isso preocupa porque, no âmbito das recuperações judiciais, por exemplo, nós temos discussões que, de fato, interferem na concessão do crédito. Como exemplo, eu posso citar as questões ligadas à cessão fiduciária em garantia. Né? Então, nós temos aí a discussão sobre se o crédito está performado, não está performado, apesar de haver posicionamentos já da Câmara Empresarial, das câmaras empresariais do Tribunal de Justiça e até do Superior Tribunal de Justiça, porque ainda que essas decisões não tenham um efeito vinculante, elas sinalizam, né, para o mercado uma determinada, e sinalizam para o mercado uma determinada expectativa, né? Mas nós sabemos que uma vez que o dinheiro vá para o caixa do devedor em crise, ainda que esta decisão que assim o determinou depois seja reformada, dificilmente você vai recuperar a liquidez num espaço de tempo razoável ou até, quiçá, não terá a possibilidade de recuperar. Então, eu fecho aqui esta minha introdução colocado dessa forma, quer dizer, o mercado de crédito é um mercado, é um mercado provido pelos FDICs, o crédito provido pelos FDICs é muito importante para o middle market, principalmente para a indústria, né? O nível o impacto social é relevante, dado a quantidade de pessoas que dependem da atividade, né? Que têm seus empregos ligados a ela, e à medida em que você se depara com decisões que quebram a regra do contrato e frustram a expectativa, você pode estar se deparando com uma retração, o que é muito natural. Então, acho que é isso. Eu já passei meu tempo aqui um pouco e com isso eu fecho. Se tiver mais alguma questão, nós podemos voltar. Então, pela ordem que foi combinada, se eu não estou enganado, é o doutor João que seguirá aqui agora. Muito obrigado a todos pela atenção. Seguimos aqui. Obrigado. Doutor Silmar, obrigado. Obrigado, Anfidic, pela oportunidade de poder participar aqui desse evento, desse webinar, ainda mais ao lado aí da doutora Fabiana, que tem uma expertise de mercado
inigualável. Doutor Gabriel, sou até um pouco, eu sou muito admirador do doutor Gabriel já há muito tempo. Acho ele um grande exemplo de advogado, pessoa. Tenho muito respeito, muita honra por ele aí, né? A honra de poder participar aqui do evento. Doutor Gabriel também, por onde passa, é bem visto por todo mundo, né? Então, as referências são sempre ótimas. E nos últimos tempos aí ele está até como sócio o doutor Marcelo Sacramone, que foi colega meu e inclusive no meu início na vara foi extremamente generoso comigo, compartilhando conhecimento vasto que ele tem, né? Então, uma saudação a todos. E eu aproveito esse gancho até para falar o seguinte: eu estou na primeira vara, né? Para quem não me conhece, eu sou juiz auxiliar da capital, mas eu estou designado para atuar na primeira vara de falência e recuperações judiciais de São Paulo desde 2016. É um período bem relevante, né? E eu digo isso, obviamente, não é para fazer proselitismo de mim mesmo, mas é para poder deixar caracterizado para vocês todos que eu pude perceber bastante a questão da evolução da recuperação judicial em várias frentes, em como ela lida com o mercado de crédito, tá? Em como o mercado de crédito evoluiu no Brasil, né? O doutor Silmar acho que foi extremamente feliz quando ele usa o termo capilaridade dos FDICs, mas o fato é que a gente tem visto um incremento por uma série de fatores. Vamos colocar uma maior preocupação do Poder Judiciário com a especialização de varas, a alteração pela 14.112. Claro, né? Nós nunca vamos ter uma legislação absolutamente perfeita, né? Porque quem participa de processo legislativo sabe o quanto é difícil você conseguir ali uma composição de interesses que é natural de um sistema bicameral legislativo como o nosso. É natural mesmo. Então, jamais pensei que eu estou aqui falando mal do legislativo. Acho que a gente precisa compreender bem as nossas instituições. Mas a Lei 14.112, grande parte dela foi extremamente feliz nas alterações, buscando proporcionar, do ponto de vista normativo, uma maior segurança para todos, né? E realmente eu tenho visto que muitos processos de recuperação judicial, não só na vara, mas convivendo com pessoas do meio, que a questão do financiamento em recuperação judicial, o financiamento de empresas, tem dado um salto, né? O que é extremamente salutar, porque nós sabemos que qualquer operação empresarial ela acaba trabalhando de maneira alavancada, isso não é nenhum problema no primeiro momento, né? O mercado de crédito, essa alavancagem gera um mercado de crédito que tem ali. Eu lembro do professor Carmona, que deu aula de processo civil no Mackenzie, acaba gerando círculos concêntricos aí, né? Então, o mercado de crédito, ele querendo ou não, ele vai tendo diversas repercussões diretas e indiretas na vida das empresas e na vida de todo aquele entorno das empresas que vão sendo beneficiadas com isso. E esse mercado vai ficando, inclusive, hoje, arrisco dizer, que muitos dos fundos dos FDICs, muitas vezes eles olham mesmo a empresa e mesmo numa situação de recuperação judicial, eles decidem apoiar essa empresa, ou seja, eles conseguem olhar aquela operação como algo bom. Agora, essa questão de segurança para o investidor, eu queria ir um pouquinho além do que o doutor Silmar falou. Ele tem razão, num ponto, tá? Vou concordar com ele aqui. Quando eu falo de evolução da recuperação judicial, no início, a gente tinha uma visão geral, tá? O poder falou, eu não estou representando necessariamente o poder judiciário, mas em geral, a gente tinha uma visão um pouco protetora do devedor, né? Para tudo, vamos pensar um pouco, se a empresa morrer, como é que faz? É ruim para todo mundo. E aí vem aquele dogma da preservação da empresa e por conta dos benefícios sociais que ela gera, que inclusive é uma das teorias do Dr. Daniel Kahneman, que é um dos maiores expoentes aí do direito das empresas em crise, né? Ele fala da superação do dualismo pendular e tal.
E realmente era assim. Hoje, pelo menos aqui em São Paulo, eu vou focar mais em São Paulo, porque é o tribunal onde eu trabalho, né? Tenho um contato frequente em virtude das câmaras, né? Das decisões das câmaras que nos influenciam do STJ. E hoje em dia nós estamos percebendo que já não é mais esse mar de rosas para as recuperandas. Então, ou seja, o judiciário está ficando muito mais criterioso na hora de conceder alguma proteção, alguma coisa. Tá? A questão aí talvez seja um olhar, como é que eu posso dizer, também histórico, mas de uma posição que acaba que tem que olhar para todos os lados. Se algumas vezes a gente tem também a questão de alguma intervenção no mercado de crédito, claro que tem a meia-culpa do Poder Judiciário, eu acho que isso está evoluindo, mas também nós vivemos aí o fato de um crédito que muitas vezes foi concedido sem muita responsabilidade, ou sem muita prévia análise do que estava acontecendo. Tá? E essa prévia análise muitas vezes envolve a própria atuação de quem concede o crédito, e a gente vê também muitas vezes eu até comentei isso num painel que eu participei do CNR, um problema da interface da advocacia investidor, né, o detentor do crédito, com o Poder Judiciário para poder trabalhar melhor a origem desse crédito que está sendo objeto de intervenção na recuperação judicial. Então, nós temos vários pontos para trabalhar. Né? Eu acho que o Poder Judiciário, efetivamente, a jurisprudência, ela está com. O Poder Judiciário está ficando mais atento a todas essas questões, compreendendo mais essa questão da importância do mercado de crédito e de muitas vezes não interferir nesse outro micro-universo que nós temos, né, da infraestrutura de um FDIC, da infraestrutura de um mercado de crédito do qual o FDIC faz parte, através de decisões que realmente podem interferir e arruinar esse tipo de operação. Mas, por outro lado, a gente precisa também ter uma compreensão melhor quando isso chega no processo, para poder entender como é que essa operação ela foi estruturada, porque a concessão de crédito irresponsável no Brasil é uma realidade. Nós temos hoje aí uma lei de superendividamento do consumidor, nós temos vários casos de recuperações judiciais de grande, pequeno, médio porte, onde houve uma alavancagem excessiva com a conivência daqueles que deram crédito, daqueles que concederam crédito, e aí, de repente, a atividade empresarial, por ser uma atividade de risco, necessita de uma reestruturação. A gente não pode esquecer que o Poder Judiciário lida com consequência, o Poder Judiciário não lida com causa. As coisas aconteceram lá atrás, as causas aconteceram lá atrás, quando elas chegam em juízo, já chegam as consequências para a gente. Né? Então, uma recuperação judiciária é consequência, muitas vezes, de uma empresa que tomou decisões ruins, que não foi bem gerida, que não teve a compreensão de fazer um early turnaround, né, sem se valer da lei, e de repente chega lá e está acontecendo muito isso. Eu acho que, do ponto de vista do judiciário, apesar da teoria da superação do dualismo pendular do Dr. Daniel, que ficou a mais famosa, eu gosto muito da que ele fala que é a divisão equilibrada de ônus. Né? E assim, eu vou tirar um pouco essa visão da preservação da empresa por conta dos benefícios sociais que ela gera. Eu vou olhar um pouco de uma maneira um pouco mais pragmática. Eu acho que a divisão equilibrada de ônus ela envolve todo mundo. É a responsabilidade do credor em comparecer em juízo e explicar bem a operação, para o Poder Judiciário poder entender, de haver, eventualmente, uma tentativa de cooperação dentro desse common pool problem, que é a recuperação judicial, que o Thomas Jackson coloca muito bem no livro dele lá, no The Logic and the Limits of the Bankruptcy Law, né? Ou seja, a gente tem ali uma recuperação judicial, uma empresa, muitas vezes ali é um lago, temos vários interesses ali divergentes querendo satisfazer ali suas pretensões e talvez ali uma certa cooperação seja interessante para ver se a empresa é viável ou não, não é nem para salvar a empresa, é para justamente que os aspectos econômicos da recuperação judicial assumam a preponderância que elas precisam assumir
Porque ninguém reestrutura uma empresa através da parte jurídica. A reestruturação de uma empresa é a reestruturação da parte econômica e da parte de gestão dela. A recuperação judicial ela sempre tem que ser vista como um passo necessário para a reestruturação da atividade, mas não como a panaceia para a resolução dos problemas da empresa. Ou então para simplesmente para que você tenha ali um faz de conta interferindo indevidamente nesse mercado de crédito. Então é importante que todos tenham essa consciência e assumam as suas próprias responsabilidades, porque senão a gente não consegue ter o amadurecimento que nós estamos tendo hoje, né? De ter um poder judiciário mais atento a tudo. Do exemplo do próprio crédito fiscal, a jurisprudência aqui de São Paulo ela está caminhando no sentido de ser rigorosa com a exigência do crédito fiscal. Essa questão do crédito a performar, que é uma coisa direta que nós, o STJ já está sinalizando que não importa, né? Em São Paulo, recentemente tem começado estava começando a prevalecer de que os créditos a performar não poderiam não poderiam estar inseridos ali no parágrafo 3º do artigo 49, na exceção, que você não poderia estabelecer garantia sobre aquilo que não existe, mas o STJ está indo já para uma outra linha, só que a gente ainda não tem estabilização disso. Agora, isso é completamente diferente daquela operação, que aí sim, eu acho, no meu modo de ver, muito claro, estou quase encerrando aqui, que é muito claro, que é o seguinte, quando há compra dos créditos, que se você tem uma cessão fiduciária de recebíveis, né? E aí até o Satiro menciona, o professor Satiro menciona, que houve um alargamento do conceito ali, né? Que a lei fala alienação fiduciária, mas houve um alargamento para tentar aproveitar o fiduciário nas mais variadas possibilidades que esse negócio pode assumir, mas isso daí é uma questão de garantia. A outra coisa é a questão da compra do crédito. Comprou o crédito, o FDIC, é o devedor da recuperanda, vai passar a ser devedor do FDIC, não vai ser, a recuperanda está fora da relação jurídica. Né? E realmente ter uma proteção nesse sentido, qual que é o problema quando isso chega no judiciário e aí depois eu fecho? Geralmente a recuperanda vem, ela pede uma tutela de urgência, não descreve muito bem a operação, mas vamos imaginar aqui que todos estão agindo na mais absoluta boa-fé. Vamos imaginar aqui que a recuperanda contratou o doutor Gabriel lá para divulgar para ela. Então, o doutor Gabriel vai conseguir expor lá direitinho para mim, vai lá pedir a tutela de urgência, vai explicar a situação, falar, olha, realmente, eu vendi esses créditos, mas assim, eu preciso de pelo menos aí uma parte, renegociar, o fundo não quis renegociar comigo, senão eu não vou conseguir, a empresa não vai sobreviver e tal. Isso acontece. Claro que, como já teve a compra do crédito, efetivamente dar uma liminar pode soar um pouco injusto para quem está do lado do credor, né? Para quem está do lado do fundo. Mas, às vezes, você precisa ter, dentro dessa ideia de evolução e amadurecimento, a gente precisa começar a pensar se, de repente, pelo menos num determinado período, até porque a medida, se concedida, né, a tutela de urgência se concedida, ela é plenamente reversível, né? Você tem instrumentos para permitir a reversibilidade dessa tutela de urgência, ver se existe a possibilidade de um ambiente de cooperação. E eu falo isso, pessoal, porque eu tive um caso justamente que no começo foi um horror, e eu disse para a recuperando, eu falei, tudo bem, mas o quanto você precisa desses recebíveis para sobreviver? Porque chegou num ponto que eu não posso chegar para lá, quem mandou não ajuizar a recuperação judicial lá atrás? Quebra aí, pronto, acabou. Não é assim. Era uma instituição de ensino. Então, um pouco a contragosto, eu tentei equilibrar as coisas, mas no final, como o negócio era bom, veja o aspecto econômico da recuperação judicial. Os fundos apoiaram o plano. Então, assim, nós temos casos e casos. Né? Talvez numa próxima oportunidade, não estou dizendo que eu vou sempre decidir dessa forma, talvez numa oportunidade, uma audiência, né, para tentar fazer ali alguma solução um pouco mais equilibrada. Mas para fechar aqui,
eu acho que essa questão da cooperação e de entender que a recuperação judicial você tem vários interesses divergentes e a gente precisa olhar bem o aspecto econômico daquela operação para ver se ela é viável, eu acho que é muito mais interessante. Por quê? Imaginem só, vamos pegar um pouco de análise econômica de direito e olhar alternativas e consequências. Imagine se eu não dou a liminar, fecha as portas. Não vai ter mais aqueles títulos que foram comprados. Vamos imaginar que os títulos foram comprados para daqui 6 meses. Não vai mais ter o título para receber. FDIC perdeu dinheiro de qualquer jeito, seja por meio de compra de título, seja por meio de contrato de garantia, de factoring. Então, assim, até que ponto é bom deixar uma empresa funcionando para que esse crédito possa ser recuperado ou não? Esquece os benefícios sociais. Né? Então, eu acho que. E o fundo, já que o doutor Silmar falou, o fundo, quando ele vai fazer a concessão do crédito, ele faz a análise da empresa, então ele sabe onde ele está pisando. Então, isso pessoal, para a gente refletir, tá? Sempre tendo um cuidado com todo esse sistema de crédito que existe para realmente não nos tornarmos o país da burocracia e minarmos essa importante fonte do nosso mercado, da nossa economia, mas quando chega no ambiente de recuperação judicial, cooperação e parcimônia. Desculpa eu ter me estendido, pelo que eu olhei aqui, eu acho que eu me estendi uns 2 minutos, eu peço mil desculpas. Muito obrigado a todos, um fraterno abraço. É, bom, acho que a minha fala agora, primeiro, queria registrar aqui meus profundos agradecimentos ao convite que me foi feito, realizado pela Anfidic, e dizer que eu fico até um pouco acanhado, constrangido, depois de ouvir as duas aulas do Dr. Silmar, como sempre, um grande expoente, né, deste instrumento fundamental para assegurar maior liquidez ao mercado de crédito como um todo, né, que são os fundos de direito creditórios, né, fundos de investimentos em direito creditório, chamados FDICs. E Dr. João, sempre muito gentil nas suas palavras. Dr. João é um magistrado de que dispensa qualquer tipo de elogio, comentário, todos o conhecem muito bem, de fato, um dos maiores especialistas que nós temos hoje em matéria de recuperação judicial e falência, mas não apenas em matéria de recuperação judicial e falência. É um magistrado de uma reputação ilibadíssima e de uma grande competência, né, que atua hoje na primeira vara de recuperação e falência aqui de São Paulo. Eu fico muito até emocionado com as suas palavras, doutor João, mas quero dizer que há um certo exagero, sem dúvida alguma, e dizer mais, eu desfruto, sem dúvida alguma, de uma grande admiração pelo doutor. Muito obrigado, novamente, e é sempre um prazer estar aqui dialogando e debatendo convosco. Doutora Fabiana Balducci, que falará ao fim, na verdade, enfim, é um tema perfeito, doutora Fabiana. A doutora Fabiana tem uma experiência fantástica, não apenas de mercado, sem dúvida alguma, ter trabalhado em instituições financeiras de primeiríssima linha, hoje, da mesma forma, e também sempre atuando muito fortemente nessa linha do mercado secundário de crédito, ela também atua com uma proximidade muito grande junto ao ambiente jurídico. A doutora Fabiana, ela tem um histórico enorme junto ao Instituto do TMA, e, sem dúvida alguma, apesar de não ser advogada propriamente dito, acho que ela, na verdade, não padece dos males do advogado. Ela tende a ser muito mais, otimizar muito melhor, sem dúvida alguma, os instrumentos que nós, advogados, acabamos tumultuando indevidamente. Bom, deixo ao final aí as suas palavras e, eventualmente, eventual debate. Sem dúvida alguma, terei muito a aprender com a doutora Fabiana. O tema de hoje é um tema muito caro para toda a sociedade, né? Middle market e FDIC. Falando de middle market, de uma maneira geral, sua função social é indisputável. Assim, a sociedade como um todo, ela não cresce através das grandes corporações. A sociedade cresce através das pequenas e médias empresas. Isso é um fato. As grandes corporações, muito pelo contrário, elas
em termos econômicos, elas justificam uma situação de anomalia, que seria a hipótese dos oligopólios como um todo, oligopólios e monopólios. O que se tende a fomentar, e isso é fundamental, e a nossa Constituição, acho eu, ela justifica realmente um incremento maior da necessidade de atividade através desse setor do middle market e das pequenas empresas. Isso é algo que todos nós temos que conscientizar e trabalhar para que cada vez mais tenhamos um ambiente salutar para que esse tipo de empresa, esse tipo de mercado, possa se desenvolver cada vez mais, né? Então, o doutor Silmar comentou aqui que, falando de middle market especificamente, não das pequenas empresas, né, são empresas que tendem a ter um faturamento anual de 4,8 milhões a 300 milhões ao ano. E são empresas que, infelizmente, dificilmente conseguem se socorrer ao mercado de capitais. São empresas que dificilmente conseguem, por exemplo, atuar junto ao mercado de valores, por exemplo, na abertura de capital. E são empresas que muitas vezes acabam tendo dificuldade também de se socorrer ao mercado de crédito junto às instituições financeiras com uma taxa de juros que seja mais competitivo, por exemplo, frente às grandes corporações. Então, dentro desse mercado, sem dúvida alguma, é cada vez mais importante a presença de outros players que consigam enxergar, por exemplo, empresas de middle market, não tanto pelo seu score de crédito, como as instituições financeiras, mas que acabam enxergando uma saída mais interessante para o investimento que venha a realizar em proveito desse tipo de empreendimento em si. Então, os fundos de investimento em direito creditório, os FDICs, eles têm um papel muito importante para esse tipo de mercado. E o que se espera e o que se pensa, acho que a linha que foi colocada pelo Dr. Silmar e contrastada muito bem pelo Dr. João, o Dr. Silmar colocou um ponto que é muito importante, sem dúvida alguma, para os FDICs que possam continuar a investir com maior facilidade em empresas desse setor. Qual que é o grande trilema para o investidor em geral, né, para o concedente de crédito? Nós temos um trilema, né, que é o risco, rentabilidade e liquidez. Se o risco é alto, a rentabilidade tem que ser muito alta, então os juros são maiores. E se a liquidez é baixa, da mesma forma se trabalha com um cenário de rentabilidade maior. Então, para que o risco seja menor, o que se espera é maior previsibilidade para o mercado. Maior previsibilidade para o mercado significa dizer também, da mesma forma, previsibilidade de decisões judiciais. E aí, doutor João, peço desculpas, eu não estou questionando, obviamente, as decisões que veio a ser mencionadas relacionadas sobre cessão fiduciária e outros temas que são, de fato, um tanto quanto controversos, muitas vezes, na jurisprudência, mas o que se espera é que haja uma previsibilidade, porque, de outra forma, você tem um fenômeno da insegurança jurídica, que hoje é visto como postulado constitucional, né, da insegurança jurídica, que acabam sendo, e se tratando de, aí também levando em consideração law economics, né, um grande catalisador para a hipótese de custos de transação. Quanto maiores os custos de transações, obviamente, também se tem maior dificuldade de se conseguir crédito para o mercado como um todo. E, da mesma forma, os FDICs acabam sofrendo desse mal. E quais são os grandes pontos de insegurança que nós vemos hoje? O primeiro que eu comentei aqui, que é da insegurança jurídica, sem dúvida alguma, que é o problema da previsibilidade, a falta de previsibilidade com relação à recuperabilidade, por exemplo, à recuperação de um determinado crédito. Há outros pontos também, como morosidade, fraude contra credores, fraude de execução, insolvência, precariedade no meio de execução coletiva. Mas quando se fala da previsibilidade em si, nós temos uma dificuldade, aí foi citado, por exemplo, a questão das cessões fiduciárias. Realmente, a primeira e segunda Câmara Empresarial de São Paulo, que, sem dúvida alguma, pelo qual eu nutro a enorme admiração, ela, até um tempo atrás, havia uma grande divergência com relação ao tratamento, inclusive no tocante a essa ideia da cessão fiduciária de crédito a performar. É uma discussão calorosa? É uma discussão calorosa. Mas o problema quando se trata do FDIC, quando compra, por exemplo, um crédito com uma garantia de cessão fiduciária, é que, para que ele possa realizar aquele investimento, ele está comprando aquele crédito
imaginando que terá um cenário de previsibilidade na sua recuperabilidade por força daquela garantia. E no Brasil nós temos um mal, infelizmente, e isso já foi mensurado, que é a baixíssima recuperação de crédito, mesmo quando há uma garantia contratada. Nós temos aí dados da Accenture do ano de 2018, que estabeleceu, mensurou que a taxa de recuperação das garantias no Brasil ela é extremamente baixa se comparado no ambiente internacional. Então, nós temos aqui um percentual do valor da garantia para sua recuperação no Brasil de em torno de 14,6% do valor do crédito garantido, contra 85,3% do Reino Unido e 41,6% no Chile. Se nós pegarmos os relatórios do Banco Mundial, salvo engano, o último relatório do Doing Business foi de 2020, o Brasil é um dos últimos colocados em termos de recuperação de crédito, vis-à-vis também o tempo para a recuperação desse crédito. Então, isso acaba, de fato, gerando um problema de aumento do risco do crédito, e aí, voltando àquela ideia do trilema, aumentando, sim, na taxa de juros. Diante desse cenário, o que se espera efetivamente é que nós tenhamos aí uma possibilidade de trabalhar com uma situação um pouco mais equânime, seja na previsibilidade do crédito, seja mesmo aí tem um outro cenário, o doutor João colocou muito bem, que há também o abuso da parte de muitas vezes de quem compra o crédito. Aí, de fato, o abuso tem que ser tratado de maneira excepcional. É importante aqui sempre separarmos o joio do trigo. Seja como for, não podemos encarar toda e qualquer operação de crédito, e aqui nós tratamos especificamente da hipótese do FDIC, como um cenário tendente a ser abusivo para a empresa devedora. E aí nós temos também um outro cenário que também é o abuso do outro lado, da empresa devedora. Porque se ela contrata um crédito, se ela dá a garantia no momento da contratação, qual que é o racional dela, no momento seguinte, entrar com uma ação judicial e pedir anulação daquela garantia, ou a ineficácia daquela garantia? Com todo respeito a quem possa tentar defender o lado contrário, obviamente que você tem situações excepcionais, e isso foi muito bem colocado pelo Dr. João. De uma maneira geral, é importante que nós possamos colocar um pouco mais de ordem nesse cenário. A empresa, quando pede recuperação judicial, por exemplo, é muito comum, e aí é quase que uma praxe desse mercado. A primeira coisa a fazer é fazer o pedido da quebra-trava bancária. Né, o pedido para que a cessão fiduciária se torne ineficaz. Ora, se ela contratou o crédito lá atrás, contratou a garantia, sabia que aquela garantia era condizente com o crédito não sujeito à recuperação judicial. Veio um cenário de crise, ela vai e pede para que essa garantia não deixe de valer, é uma situação tanto quanto delicada. Então, de novo, eu peço desculpas se eu estou batendo muito nessa tecla, mas eu acho que o fundamental para que haja um ambiente mais salutar, inclusive na contratação do crédito, da taxa de juros, que tenhamos um pouco mais de previsibilidade para que os investidores possam se valer deste instrumento de extrema valia, que é o FDIC, conceder créditos em substituição, por exemplo, às instituições financeiras, quando muitas vezes essa concessão acaba sendo muito cara. Pronto, dito isso, eu acho que eu acabei me alongando um pouco demais, e peço desculpas a todos vocês, acho que o tema hoje seria até mais interessante para a gente debater aqui, ter um cenário um pouco mais dinâmico, mas a gente também vê um lado, e aí peço desculpas caso haja um entendimento contrário, de no Brasil nós enxergarmos a falência como um tabu, muitas vezes. Né? Aliás, dificilmente uma recuperação judicial de uma grande empresa devedora acaba sendo convertida à convolução em falência. Muito pelo contrário. O que se tem visto é um cenário de empresas que pedem recuperação judicial, acabou virando uma praxe, né, aquele prazo de 2 anos de carência, né, que eu acho, sinceramente, uma praxe absolutamente equivocada. Trabalha com um cenário de um parcelamento de quase 15, 16 anos, com deságio. E aí, ultrapassado o prazo de 5 anos, o que a gente o que estamos vendo agora? É a segunda recuperação judicial dessas empresas.
Então, se a empresa não conseguiu cumprir um plano com um deságio enorme, com um prazo de parcelamento enorme, significa dizer que aquele empresário, na verdade, ele não mereceria, sinceramente, o voto de confiança no mercado para que ela pudesse se valer de um processo de recuperação judicial. Isso é um cenário muito delicado, e eu acho que, aliás, a lei agora, 14.112, é muito feliz, porque a lei 14.112, e isso a gente vai ter que trabalhar muito bem, doutor João, né, doutora Fabiana, inclusive, tem trabalhado também bastante nesse cenário, que é o melhor balanceamento dessa negociação que há na recuperação judicial, né, que se via muito um problema de assimetria informacional, mas agora há o credor como um ser empoderado pela Lei 14.102, podendo trabalhar com a hipótese do plano alternativo dos credores. Então, eu quero crer que, através desse plano alternativo dos credores, a gente comecemos a ver um cenário um pouco diferente, inclusive de forma a fomentar também os FDICs. Porque se o plano de credores vier, de fato, a ser uma hipótese que a jurisprudência reconheça o seu benefício, passaremos a ver na recuperação judicial mais e mais fundos de investimentos em direitos creditórios interessados em comprar créditos, não porque vai se submeter àquele plano que foi trabalhado pelo devedor no prazo de 60 dias, que é aquele prazo cujo plano é para inglês ver, né? E sim porque ele tem agora a possibilidade de, tendo a maioria qualificada da lei, trabalhar com um plano que seja mais interessante para ele, independentemente daquele que venha a ser proposto pelo devedor. Então, acho que eu me alonguei demais e tratei de temas variados, eu peço desculpas por isso, mas eu já, encerrando aqui, quero agradecer, e, de novo, agradecendo a Anfidic e as palavras do Dr. João, do Dr. Silmar. Espero poder participar do debate ao final. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu acho que assim é uma honra, né? Primeiro eu tenho que agradecer, né, a honra e o privilégio de poder estar aqui, né, finalizando esse debate com pessoas tão ilustres, e agradeço enormemente todos os elogios a mim aqui concedidos por essas pessoas que eu admiro tanto e aprendo sempre com eles, né? Então, assim, meu muito obrigado. Vou falar um pouquinho, fazer acho que um apanhado de tudo que foi falado um pouquinho aqui, né? Assim, os FDICs, né? Os FDICs, eles são, né, hoje, a principal fonte de fomento para as empresas de médio porte. Não são os bancos. Hoje no Brasil a gente vê uma concentração bancária muito grande. E todos os bancos eles têm regras extremamente rigorosas para concessão de crédito. Então, mesmo quando as médias empresas elas têm acesso ao crédito bancário, o limite é muito pequeno e às vezes não suficiente para ela rodar o dia a dia dela. Então, ela sempre vai ter um banco e vai estar recorrendo aos FDICs. Por quê? Porque os FDICs, geralmente as empresas, né, elas vendem a prazo. É muito raro se ter uma empresa, um business onde todo o negócio, todo o serviço prestado, o produto vendido, seja pago à vista ou antecipado. Então, ela precisa fomentar o capital de giro dela. E muitas vezes, quem fomenta esse capital de giro dela são os FDICs. Desde a introdução, né, das normas, né, da Basileia, vamos falar assim, né, que regula, né, o capital dos bancos, traz os pilares para trazer uma segurança para o sistema financeiro, que os fundos de crédito começaram a surgir no Brasil, né, de uma maneira bem tímida, e hoje, né, acho que a gente já tem, em FDICs em geral, né, mais de 400 bilhões de reais, né, geridos, né, dentro desses FDICs. O patrimônio líquido desses fundos, não só dos cedentes e sacados, mas de todos os FDICs que nós temos, somam a esse montante. Um montante extremamente expressivo. Veja o quanto da economia, do fomento da economia brasileira, vem dos FDICs, né? FDICs em geral.
Quando a gente fala de companhias ainda de médio porte, e por que disso também? Depois elas também podem, né, sofrer um processo de recuperação judicial, recorrer a um problema de insolvência. E quando eles recorrem também, mesmo para as grandes corporações que a gente vê que tinham acesso vasto, né, ao mercado de crédito bancário, ao mercado de capitais, diferente das empresas de médio porte, que na sua vasta maioria são empresas familiares, às vezes não possuem balanço auditado, às vezes não são SA, são limitadas. Então, para elas, falar, eu vou emitir uma debênture, não pode. Eu vou emitir um CRI, não pode, porque elas não se qualificam para isso. E às vezes não tem massa e nem volume suficiente de crédito que justifique essas estruturas de securitização que são mais sofisticadas e mais caras, então que exigem um volume mínimo de emissão também. Não, você não vai ter emissões pequenas, porque elas são caras por natureza e acabam inviabilizando. Quando a gente fala um pouquinho, eu escutei muito falar de segurança jurídica e tudo mais. Geralmente os FDICs, eles trabalham com o quê, né? Com o desconto de recebíveis, descontos de recebíveis performados. Então, eles estão olhando o quê? O risco do sacado. E daí a gente tem dois tipos de risco, né? O risco do sacado sem coobrigação e com coobrigação. Lá atrás, acho que em 2019, quando começou a dar alguns problemas, né, de coobrigação, sem coobrigação, houve-se uma disputa judicial, que graças a Deus, em benefício dos FDICs, em benefício do mercado, foi pacificado. Não, você cedeu algo com coobrigação, se o sacado não pagou, você tem que me pagar no lugar dele ou me substitui o papel. Isso foi questionado, causou uma insegurança jurídica à época? Causou, ainda bem que foi pacificado. Depois também se falava muito, né? FDIC pode cobrar juros ou não pode cobrar juros? FDIC não cobra juros. O FDIC ele aplica um desconto sobre aquele valor da duplicata, né? Mas também, apesar dele não ser, né, uma instituição financeira, ele foi muito equiparado a instituições financeiras. Não sou, né, não sou advogada, mas acho que tem uma súmula, acho que é a 596, que fala, né, que as instituições financeiras não se sujeitam à lei da usura. Portanto, elas podem cobrar juros. E os FDICs foram equiparados a uma instituição financeira, apesar de não serem regulamentados pelo Banco Central e sim pela CVM. Então, tem essas diferenças, né, e essas distinções. E veja, quando a gente vai falar de uma empresa, né, eu vou para um processo de insolvência, de uma recuperação judicial. Eu vendi a minha carteira de recebíveis, muitas vezes performada, porque FDIC não gosta de ficar antecipando duplicatas não performadas, a não ser que já tenha uma longa história com eles, mas se a duplicata é performada e você está performando, e a empresa está performando e entregando, ele vai receber. Mas vamos falar de duplicatas performadas. Eu entreguei, que essa é o dia a dia, é o geral de tudo isso, né? Qual é a diferença de eu vender uma carteira de crédito de receber dos meus clientes para um FDIC e vender a mercadoria para o meu cliente terceiro? Eu vou lá na casa dele e falo, eu preciso dessa mercadoria de volta, apesar de você já ter me pago, porque eu estou insolvente, então eu preciso vender para um terceiro a mesma mercadoria? É difícil quando a gente tem que comparar que a mercadoria do FDIC é o recebível, então o recebível é dele, foi uma venda perfeita e finalizada. Já até tentaram questionar, olha, se a venda teve um defeito na cessão ou não. Não interessa, isso também já foi pacificado. Os FDIC têm o direito de cobrar. Então, eu acho que assim, a jurisprudência ajudou muito o FDIC, tirou muitas das incertezas do que tinham. Agora, a gente tem que sempre separar, né? O que é performado, o que há a performar. E eu vou fazer um paralelo que eu entendo muito bem quando o doutor João fala. Era uma instituição de ensino. Errado ou não errado, a gente não está aqui para julgar o passado, a gente está olhando para a causa e para ver o que, né, o problema e para ver a solução do futuro. Vamos supor que ele não tivesse dado a liminar e que os FDICs também não tivessem liberado o dinheiro. A instituição ia falir, os alunos não iam pagar, iam ficar sem ter onde estudar. Os recebíveis futuros nunca iam ser performados porque ninguém vai pagar algo que não existe, que não está recebendo. E os FDICs iam receber o quê? Então, infelizmente, né, o erro foi na concessão do crédito. O erro foi na hora de você dar. Você tem que conhecer o seu cliente.
Se você está fazendo uma análise de crédito, você fala, eu vou pegar 100% dos recebíveis dessa companhia presentes e futuros, você esvaziou, às vezes, o caixa dela. Você deveria ter dado essa linha de crédito pegando 100%? De repente, não era melhor ter uma linha de crédito menor? Ou negar o crédito? Porque depois, na hora de uma insolvência, como que você fala para uma companhia? Você se resolve e você se recupera e você continua tocando a sua atividade, porque nem tudo é fraude, nem tudo é erro, nem nada. Às vezes são intempéries, né? Ah, ah, situações como até veio a pandemia, que a pessoa não é um empresário, não tem como lidar com aquilo. Como que você fala, poxa, está tudo travado no banco, eu tenho um atraso do domicílio bancário. Daí que a gente entra naquela questão da essencialidade do caixa, né? Eu venho de uma escola de crédito antiga que falava assim, né? Nunca pegue mais de 30% dos recebíveis de uma companhia. Se uma companhia tem mais de 30, 40% dos recebíveis dela comprometido com terceiros, essa companhia ela já tem um risco de insolvência muito grande, porque qualquer problema que ela tiver, ela já não vai ter mais isso. Eu pego uma companhia, uma varejista, que ela cedeu toda a carteira dela de recebíveis, de cartão de crédito no mercado. Como que ela vai fomentar a atividade dela do dia a dia? Porque venda à vista é raro. Ninguém paga mais à vista, todo mundo paga no cartão de crédito. E às vezes o cartão de crédito é dela mesmo, da própria financeira, né? Então, a gente entra num ciclo que às vezes eu pergunto, né? Será que é a insegurança jurídica? Não, não é insegurança jurídica. É erro na concessão do crédito, gente. E depois não cabe, coitado do doutor João, dizer dou ou não dou, fico ou não fico. Olhe bem a concessão. Os FDICs fazem isso com perfeição. Às vezes, quando o FDIC tem, né, a indústria do FDIC, né, vocês todos, né, vocês são extremamente organizados. Quando às vezes tem risco de estar começando a operar com o cliente, às vezes o FDIC fala, olha, eu aceito te dar a linha de crédito, eu aceito descontar seus recebíveis, eu aceito correr o seu risco, mas eu quero um consultor lá dentro para checar o uso do caixa, para te ajudar a fazer o dia a dia do seu caixa e até para eu saber que a duplicata que você está me falando que é performada, ela é realmente performada. Então, os FDICs, que eu brinco, a indústria dos FDICs, eles estão muito avançados hoje em dia, sabe? Eu acho que eles, e se tem empresa em recuperação judicial que está viva hoje em dia, é por causa dos FDICs. Eles são os únicos fomentadores dessa indústria. Se não houvessem, né, os FDICs, muitas empresas já teriam deixado de existir. Então, é uma indústria que, assim, e que acho que a jurisprudência tem visto isso e tem sido benéfica a eles. E eu acho que, assim, quantas vezes você vê um FDIC num processo de recuperação judicial mais difícil? É raro quando eles são listados. Podem ser listados quando você faz alguma coisa, a companhia às vezes não age de boa fé, quer questionar uma garantia que deu, uma venda que não deu, às vezes mal orientada. Mas vamos dizer isso. Mas muitas vezes você vê às vezes um FDIC no processo de uma recuperação judicial, muito mais se ele teve problemas já com sacados que não pagaram e que a cobrigação não teve como ser exercida. É esse o crédito que você vai ver lá listado. Que listar um FDIC, como que você lista uma coisa de um crédito que não é crédito? Você cedeu. Você cedeu o direito creditório, você fez uma venda, né? Finalizada e concretizada. O único risco que às vezes os FDICs correm um pouco de crédito são as linhas de fomento. E essas linhas de fomento, sim, elas são linhas de risco de crédito 100% da companhia, mas não é para toda companhia que tem acesso a isso, não é toda companhia de middle market que tem acesso a isso, e outra, ela tem que estar operando há muito tempo com aquela companhia, tem que estar muito confortável com o dia a dia, porque o FDIC tem o pulso, né?
a pulsação ali, ó, da geração de caixa daquela companhia. Então, quando eles dão essas linhas, eles dão essas linhas. E, às vezes, sim, através dessas linhas de fomento, eles usam, Gabriel, o instrumento da cessão fiduciária de recebíveis presentes e futuros, dos futuros, né? Que às vezes a gente fala, mas se você travar, não tem como. Mas se você demonstra para um FDIC que você teve uma dificuldade, chama ele, às vezes, para ser um credor parceiro nos planos de recuperação judicial, não só ele continua te fomentando, como ele vai ser seu credor parceiro e continuar te fomentando no futuro. Porque eu acho, o que você falou, né? Acho que a lei, né, mudou. Hoje em dia, né, acho que a cada vez os relatórios, né, dos administradores judiciais, né, os RMAs, têm melhorado, né, cada vez mais, estão sendo mais completos, estão sendo mais transparentes, a simetria de informação tem diminuído. Ainda estamos num ambiente ótimo? Não, não estamos, mas tem diminuído e tem melhorado. A questão de um plano de credor, ela ajuda? Ela ajuda o quê? Para você ter o quê? O que o doutor João falou que foi sempre que o doutor Daniel defendeu. O quê? A gente tem que equilibrar, os prejuízos têm que ser equilibrados, né? A gente não pode, né, ser tudo em benefício do devedor, né? A preservação do negócio. Tem que ter uma divisão equilibrada do ônus. Eu acho que a possibilidade do credor apresentar um plano é a possibilidade de o quê? De você ter uma divisão equilibrada do ônus, que a gente sabe que antigamente não era muito equilibrada. Porque você tinha dois problemas. O credor não tinha a possibilidade de apresentar o plano e você tinha uma falência que nunca terminava. A 14.112 veio corrigir isso, ou tentar corrigir. Do quê? De uma falência rápida, da venda para o ativo, se tem valor, que seja explorado por um terceiro, então você está preservando a atividade econômica com um novo sócio, com um novo dono. E os credores podendo apresentar o seu plano. Então, eu acho que são essas, assim, que seriam assim, as ponderações e as palavras que eu teria para hoje, e desse mundo, né, do mundo do crédito ao middle market, né? Ainda bem que os FDICs existem, né? Eu acho que previsibilidade numa recuperação, previsibilidade em como cobrança e tudo mais, os FDICs têm conquistado. Eu acho que eu não consigo me lembrar nada agora que assim que fale assim o que os FDICs foram prejudicados, porque eles são muito, extremamente diligentes nessa hora da concessão do crédito, na hora de olhar risco sacado, na diversidade da carteira, e eles conhecem realmente o cliente porque eles estão ali no dia a dia. E quando não podem, realmente eles colocam como condição você ter um consultor lá dentro ajudando na gestão do caixa da companhia. Então, isso faz toda a diferença nesse mercado de crédito e é por isso que ele só cresce. E é por isso que, né, hoje em dia faz toda a diferença. E a gente não pode também esquecer dos outros FDICs, que os fundos de Special Situations que a gente fala, que são esses fundos que agora, né, depois da 14.112, começaram a fazer os deep finances, né, o financiamento pós-recuperação judicial. Qual é o veículo usado? É um FDIC, é um fundo de direito creditório. Todos eles são fundos de direitos creditórios, né? É que o objeto do fundo, né, o investimento do fundo ele pode diferir de um para outro, né? Os FDICs que a gente está tratando hoje na nossa aqui na palestra aqui são mais risco cedente, né, sacado, né? Mas os fundos também que dão essa fomento e essa liquidez, fundos de special situations, o veículo utilizado muitas vezes é um FDIC também, para vocês verem como que a segurança jurídica está grande, ao meu ver. A CVM, né, todas as dúvidas que pairavam, né, foram todas elas sanadas através de todas as regulamentações da CVM. Tanto é que agora, recentemente, trouxe o quê? A CVM 175. Ela possibilita pessoas físicas agora a investirem nos FDICs, aos FDICs irem para o varejo, coisa que antes era restrita ao quê? A investidor institucional e qualificado. E por que isso? Porque acho que está se vendo que, lógico, né? Se tem uma segurança jurídica, tem uma capacidade de ninguém a expor as pessoas físicas, né, que não são tão sofisticadas,
a poder investir em alguma coisa que pudesse apresentar um alto risco. Alto risco do quê? Regulamentar e de jurisprudência, né, questionamentos jurídicos. Agora, o risco de crédito existe e está lá. E daí todo mundo tem que olhar e entender em cada fundo que ele vai estar investindo. Mas regulamentação, eu acho que está super bem regulamentado e acho que todas as pendências do passado, quanto capacidade de cobrança, legitimidade, pode cobrar juros ou não, com obrigação, ela é válida ou não é, eu acho que isso foram pacificados e isso traz bastante estabilidade para o mercado. Gostaria aqui, né, de deixar assim, acho que Gabriel, doutor João, né, doutor Silmar, por favor, assim, me complementem aqui para a gente fechar o dia, mas seriam essas aqui as minhas palavras e a minha contribuição, bem pequena, porque, né, depois, para falar por último, depois de tanta celebridade, digamos assim, a gente não tem muito o que contribuir, mas eu acho que tentei, assim, do ponto de vista financeiro, falar um pouquinho de causas e consequências de tudo que vocês pontuaram anteriormente aqui, do ponto de vista jurídico. Doutor Silmar, lhe passo a palavra. Obrigado, muito obrigado, viu? Olha, foi uma aula aqui da minha parte, uma honra muito grande, muito interessante mesmo. Fabiana, aprendi bastante aí com o que você falou, foi muito, muito interessante. Doutor João, doutor Gabriel, doutora Fabiana, da minha parte, então, se vocês, não sei o que mais vocês querem acrescentar, eu estou muito satisfeito. Doutor João veio na minha sequência, se quiser, então, seguir, eu agradeço a todos aqui e me despeço. Viu? Muito obrigado por tudo. Também só quero agradecer, pessoal. Uma honra estar com vocês. Sempre eu gosto bastante de escutar, principalmente as pessoas que trabalham no mercado ou então profissionais especializados que atuam nas áreas específicas para a gente aprender. A evolução é necessária, pessoal. Eu acho que é importante, dentro dessa ideia de segurança jurídica que o Gabriel falou, a gente ter uma certa estabilidade daquilo que a gente conquistou e sempre evoluir para novas conquistas. Então, certamente hoje para mim foi super enriquecedor. Eu não estou falando isso aqui só para agradar. Gostei muito de ouvir a todos aí, doutor Silmar, o doutor Gabriel, doutora Fabiana também. E muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Bom, doutor Silmar, se me permite, então, eu só queria agradecer, realmente, foi fantástico aqui o nosso debate. Aprendi muito com todos vocês. Doutor João, é muito importante sempre ouvir as suas considerações, que do lado do magistrado, que ele não tem nenhuma parcialidade, isso é lindo, né? Então, ele vê realmente a solução que é sempre a mais desejada. E, de fato, a gente não pode nunca cunhar uma situação a ferro e fogo. Há sempre que fazer uma interpretação, considerando toda a nossa principiologia hoje vigente, e acho que a Fabiana também, inclusive, colocou isso muito bem. A 14.112 foi muito feliz, né? O legislador foi muito feliz, todos aqueles que trabalharam, né, arduamente para que viesse essa lei a ser promulgada, tende a gerar um ambiente muito mais salutar para o mercado como um todo, seja na recuperação judicial. Acho que a doutora Fabiana colocou muito bem a questão do plano dos credores, inclusive. Acho que, na verdade, nós veremos poucos planos dos credores. O que veremos mais, na verdade, é o devedor apresentando um plano mais satisfatório para os credores, com medo de tomar o plano dos credores. E também no próprio processo de falência. E isso talvez seja um ambiente interessante para tratar num outro webinar, porque agora nós temos aí leis, prazos, né, funções do próprio administrador judicial, que, creio eu, tende a tornar o processo muito mais efetivo. Obviamente que nós temos muito pouco tempo de lei ainda para poder dizer que já aconteceu efetivamente esse ambiente mais saudável para o processo de falência também. Mas o que eu gosto muito de estar aqui presente é ter a oportunidade de aprender e aprender como funciona o mercado. Então, esse mercado de FDIC, eu sou advogado, o mercado de fundos como um todo, o mercado financeiro, eu tenho que sempre ter por mim que
cada vez mais importante conversarmos com pessoas desse mercado, desse ambiente, para que possamos entender e racionalizar melhor de que maneira que a gente pode ajudar e contribuir para quando houver uma problemática que precise do lado do judiciário, que precise do lado do advogado, que precise efetivamente do direito para a sua melhor solução. E acho que a doutora Fabiana colocou muito bem todos esses pontos. Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado.